Que os vídeos curtos estão dominando o mundo de hoje, você já tá ligado aí há muito tempo, já tá careca de saber. E eu digo mais, se você ainda não faz vídeos aqui pra internet, você tá vivendo essa década errado e eu sinto lhe dizer, meu amigo, minha amiga, você tá ficando para trás. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas do que eu tenho utilizado para criar alguns vídeos curtos, algumas até que bem básicas, mas que vão fazer total diferença na hora de você produzir o seu conteúdo. Bom, hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas buscam conteúdos pelos quais elas se identifiquem ou que agreguem algum valor para elas. Além disso, não precisa ser um vídeo perfeito. Talvez aqui e no Instagram a gente até use um pouco mais da maquiagem, daquela coisa perfeita, mas no TikTok principalmente, quanto mais realista você for, melhor, e a tendência hoje em dia é exatamente essa. Quanto mais real, quanto mais verdadeiro você for, melhor você vai ter a atenção do seu público. Então antes de sair gravando qualquer coisa, primeiro a gente tem que ter o nosso olhar em relação ao conteúdo, né? Como que você vai atrair uma pessoa para te assistir. No caso, como a gente tá falando de vídeo curto, eu gosto de utilizar a técnica da fisgada da melancia, que é uma técnica de uma aula que eu tô gravando lá pro Hollywood na palma da sua mão, né, que é a nossa comunidade de audiovisual, mas basicamente ela utiliza os primeiros 5 segundos. Aqui no YouTube a gente até pode utilizar os 30 segundos, mas eu prefiro e eu acho que é o ideal você fisgar a pessoa nos primeiros 5 segundos. Você precisa de alguma forma fazer com que ela pare para te assistir. E aí, claro, vale tudo para fazer a pessoa parar e falar: eu preciso ouvir o que esse criador tem para dizer. E claro, como eu falei, o conteúdo tem que ser útil ou tem que ter uma identificação ali com a pessoa que vai assistir. Depois de você ter montado todo o seu roteiro, ter feito ali um bom gancho, a boa fisgada da melancia, agora você vai se preparar para gravar o seu vídeo. E aqui é onde o bicho pega, porque muita gente fica no desespero de falar muito perfeito, de ter a melhor iluminação, de ter o melhor equipamento, quando na verdade tudo feito bem feitinho vai te dar um resultado muito melhor do que se você fosse gastar seu tempo vendo essa questão de equipamento. Então, antes de tudo, solta a sua voz, lê o seu roteiro alto, dá uma gritada, dá uns pulos por aí. Eu sei que é coisa de maluco, mas vai te ajudar demais. Sai correndo por aí, isso aí vai te deixar muito mais animado, porque eu sei que às vezes a gente quer gravar e, pô, não sei, eu não tô animado hoje. Mas quando você sai falando e sai lendo o seu roteiro, ou até na frente da câmera mesmo, você começa a aquecer. A gente é que nem um carro, o motor começa a aquecer e quando você vê, você já tá falando super bem, você já tá falando melhor. Então essa dica pode parecer bobíssima e às vezes eu acabo não fazendo, mas quando eu pego e falo pra valer, leio o meu roteiro e entendo o que eu tô falando, a gente vai falar com muito mais energia, com muito mais ânimo, e isso vai mudar totalmente a forma como as pessoas vão te assistir e como você vai entregar o seu conteúdo. Ninguém aguenta assistir uma pessoa totalmente desanimada e falando de um jeito xoxo. Por mais que você fale mais tranquilo, você precisa falar firme. O nosso próximo ponto, apesar de você não se preocupar tanto com acessórios, com equipamentos, como eu falei, o ideal, e tá ali no ponto maior de todos, é o seu áudio, tá? Não adianta você se preocupar com a imagem e deixar ela maravilhosa e linda e ter vários ecos no seu vídeo e ter vários, sabe, você não conseguir entender tão bem, porque não adianta você estar falando super bem, mas o público não tá conseguindo te ouvir tão bem. Isso tem que estar na parte principal em relação à técnica. Eu gosto de falar que isso aí em uma pirâmide é o mais alto. Então, o seu áudio tem que estar perfeito, porque não adianta, você consegue assistir um vídeo que a imagem esteja horrível, mas o áudio esteja perfeito. Você consegue ouvir, consegue, sabe? Você nem precisa olhar às vezes, você deixa ali do lado e fica ouvindo super bem. Agora, não adianta você ter um vídeo que é lindo, maravilhoso, mas o áudio é horrível. Você não pode mutar o vídeo e ficar só vendo, nossa, que imagens legais. Não dá, a gente não tem paciência para isso. Então, o áudio tem que estar acima de tudo. Depois de arrumar isso, a gente vai para iluminação, que não precisa ser
uma iluminação perfeita, você não precisa comprar um softbox, um ring light, você pode simplesmente gravar na frente de uma janela com a luz natural do lado de fora, que isso já vai dar um resultado muito, muito legal. Claro, se você puder investir depois em um LED, em uma iluminação, isso vai ser muito bom, porque vai te ajudar no dia a dia, vai te dar praticidade e, claro, vai agregar muito mais valor. Próximo passo, você vai me falar, nossa, que diquinha nada a ver, é muito simples, mas na hora que você for começar a gravar, limpe a lente do seu celular ou da sua câmera. Nossa, que simples, que bobo, mas a gente consegue ver claramente a diferença. Eu vou colocar aqui um exemplo até de uma aula também que eu gravei lá pro Hollywood. Olha a diferença que fica quando você limpa a sua lente do celular que tá no seu bolso o dia inteiro, que tá passando sua mão suja, sua mão toda babada ali, toda melada. Eu sei que parece bobo demais, mas o nível de nitidez da sua câmera, e olha que eu tava gravando com a câmera frontal, que não é grande coisa. Agora imagina você gravar com a câmera traseira, tudo muito limpo, tudo muito certinho, com iluminação legal, você tem uma imagem praticamente perfeita. Próximo passo é uma parada que eu vou ser sincero que às vezes eu vacilo, que é a questão do checklist. Às vezes a gente começa a gravar meio afobado, com tanta coisa pra fazer, e você não olha a sua roupa, às vezes você tá com um pelo de cachorro, né? Você olha o seu cenário, às vezes você não tomou banho, tá com uma remela no olho. Tem várias coisas que acabam atrapalhando, que você só vê isso depois lá na edição. Então você fazer um checklist é legal pra você saber, ó, tô com a roupa certa, tá limpo, tá legal o cenário, eu tô focado, sabe? É um checklist muito simples, mas que fazendo isso vai evitar estresse lá na hora da edição. Uma coisa que eu uso muito e que às vezes eu acho que é mais do que o normal é repetir as minhas falas mais que uma vez, porque na edição eu consigo ver o que eu posso fazer ali, o que ficou melhor. Desse jeito ficou melhor, desse jeito eu falei melhor, minha cara ficou melhor. Eu sei que pode ser um pouco de exagero, às vezes eu exagero bem nisso, mas é uma forma de você se precaver, de você falar legal. Agora, se você consegue sentar, gravar e falar numa boa, melhor pra você e tá tudo bem, é isso que vale. De repente você pode gravar com duas entonações diferentes ou duas maneiras de falar, com palavras diferentes. Uma sempre vai ficar melhor que a outra e ela vai se encaixar melhor aí no seu tipo de vídeo. Aí o próximo passo que eu iria, aí já é uma questão mais de gosto. Eu acho que é interessante, principalmente para hoje em dia, você dar mais dinamismo no seu vídeo. E como que a gente dá mais dinamismo no vídeo? Primeiro pode ser da forma mais simples e mais utilizada, que eu estou utilizando aqui durante todo esse vídeo, através dos cortes, né, dos jump cuts. Essa questão dos cortes a gente usa principalmente para tirar os erros, mas também para tirar os respiros, o que a gente fica ali, né, meio travado. Então você pode utilizar isso para dar ainda mais dinamismo. E também da escala, né? Você, entre os cortes, você mostra mais perto ou mais longe, mais perto ou mais longe. Isso vai dar um pouco mais de dinamismo. Você pode utilizar também um zoom, né, um leve zoom na própria edição, mas o que está sendo muito utilizado hoje, que eu já falei aqui no canal, é a questão dos vídeos dinâmicos, de você gravar em cenários diferentes. Isso faz com que o público fique mais preso ao vídeo, porque ele fica meio que focado no cenário. Lógico, o seu assunto tem que ser legal também, mas você mudando de cenário, mudando de lugares ali, vai dar uma interação visual que vai fazer toda a diferença. Mas muita atenção aí, porque isso pode não ter muita coerência se você estiver contando, por exemplo, uma história e sendo muito real, sabe? Se você estiver realmente conversando com as pessoas e você quiser fazer essa brincadeira de mudar os planos, né, mudar os cenários, pode acabar não fazendo muito sentido se você ficar muito robotizado, se as pessoas perceberem que aquilo foi ensaiado, que aquilo foi roteirizado. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Um ótimo exemplo de um cara que eu sempre falo é o Casey Neistat, que ele fazia isso muitas vezes. Ele consegue conversar com a gente, conversar com a câmera, e ele vai mudando os cenários e é como uma conversa mesmo. Ele vai cortando o seu vídeo e a gente acha que ele tá trocando uma ideia mesmo, não é nada ensaiado, pelo menos não parece. Então, dependendo do seu tipo de vídeo, tem vídeo que exige que você apenas sente numa cadeira e pareça que você tá aí trocando uma ideia
com a pessoa. Uma coisa que eu particularmente não gosto muito de utilizar são as transições em exagero, dependendo do tipo da transição. Tem muita transição que não faz sentido nenhum você utilizar no dia a dia. Utilizar um fade in e um fade out, ele é muito utilizado para dar quase que um ar de fim, né? O fade out. Fade in, meio que, está começando uma nova história. E tem gente que cisma de usar isso durante vídeos normais. Então, assim, eu não gosto de ficar falando que, olha, essa regra não pode ser quebrada. Cada um faz o que quiser, até porque o audiovisual, a criação, é algo de cada um, né? É o que você sente e o que você consegue mostrar para as pessoas. Só que às vezes, por sentir que tá faltando alguma coisa, a galera acaba colocando transições em exagero. Então, na maioria das vezes, simplesmente não coloque nada, que vai ficar muito melhor. Próxima coisa que eu costumo fazer bastante, que eu uso muito e que tem um detalhe aí que faz toda a diferença, que inclusive eu já falei lá no Instagram, que é em relação às músicas. As músicas e as imagens que causam nostalgia nas pessoas, que causam proximidade das pessoas com o conteúdo que você está trazendo. Então, de repente, você utilizar uma música que está em tendência, mas que tenha ligação com o seu vídeo, vai fazer toda a diferença. Você não vai utilizar a música que está em tendência só porque está em tendência e porque você acha que vai bombar o seu vídeo por conta disso. A música tem que estar adequada com o seu tipo de conteúdo, e também o ponto positivo de você usar as músicas e os áudios virais que estão bombando é porque quando a pessoa procura, né, ela vai dar uma olhada em inspirações, a chance de encontrar o seu vídeo é maior. Então é por isso que vale a pena você utilizar, mas se ela não faz sentido nenhum com o seu tipo de conteúdo, eu recomendo que você não utilize e utilize as músicas que tenham mais ligação com o seu público, que é o que eu falei em relação à nostalgia. Você usar uma música de um filme, de algum lugar, de alguma coisa que você sabe que as pessoas vão se aproximar. Legenda a gente sabe muito bem que é uma coisa que está sendo muito utilizada e que não vai parar de ser utilizada porque ela acaba entrando na parte de retenção. Às vezes eu percebo muita gente que tá vendo o vídeo porque ela simplesmente parou e começou a ler a legenda e fica lendo a legenda e ela não tá nem prestando atenção no vídeo, mas ela tá prestando atenção no que está escrito. Então a legenda, independente se é dinâmica, se não é dinâmica, a legenda, o escrito ali, o texto todo ali, vai fazer com que a grande maioria das pessoas parem para assistir e vai te ajudar ainda mais se a pessoa às vezes está em um lugar que tem muito barulho, que tá com muita informação, ela simplesmente tá rodando o feed, vê seu vídeo, mas ela não está com o áudio ligado. Ela vai parar e vai ficar vendo só com a legenda. É um pequeno detalhe, mas que vai fazer toda a diferença também. Só que muito cuidado na hora de montar sua legenda, coloca ali bem centralizada para ela não ficar escondida ali atrás da legenda da própria rede social, né? Ou até os botões ali de curtir, de compartilhar. Isso é algo que você tem que se atentar bastante para não colocar sua legenda e ela acabar sendo comida ali inteira. Outra coisa que me deixa desesperado quando eu vejo é a questão das marcas d'água. Lógico, tem softwares que vão deixar ali embaixo, se você não pagar, ele fica durante o vídeo todo, e isso não tem acontecido tanto como acontecia antigamente, mas o que ainda acontece é a galera deixar o CapCut no final ali, só aquele loginho, aquela marca d'água no final, que empobrece muito o seu vídeo, e que no caso do Instagram, ele acaba, pode ser, não é certeza, mas pode ser que ele diminua a entrega do seu vídeo por conta dessas marcas d'água. Bom, então é isso, galera, esse é um assunto que a gente gosta de conversar demais lá no Hollywood na palma da sua mão, que é a nossa comunidade de audiovisual, um lugar onde a gente fala muito sobre edição, efeitos, gravação, equipamentos. Se você quiser conhecer, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E claro, aqui tem também mais algum vídeo que eu vou indicar para você e uma playlist para você continuar assistindo ainda mais desse conteúdo que eu imagino que você gosta bastante. É isso, e a gente se encontra muito em breve.